Muito obrigado. Eu não sou doutor, eu sou apenas mestre em História da Ciência pela PUC de São Paulo, especializado em teorias da evolução, séculos XIX e teorias da evolução contemporâneas. Quero agradecer a presença de todos aqui, né? Bem como também a UFMT, que graciosamente cedeu o espaço, não está apoiando o evento, apenas cedeu o espaço para que ideias inusitadas pudessem ser livremente discutidas aqui neste ambiente chamado universidade, que nada mais é do que universo de ideias. E é sobre essas ideias que nós vamos começar a falar, e eu gosto de primeiro definir termos daquilo que eu pretendo abordar, né? Então, nós vamos trabalhar logo com o primeiro slide aqui, sobre as definições de evolução que são encontradas nos livros de biologia. Eu não irei ler todo, porque será por demais enfadonho, mas eu vou destacar aspectos daquela definição, daquilo que eu entendo ser uma definição de evolução. Mudança ao longo do tempo. Mudanças nas frequências de alelos no pool genético de uma população. Descendência comum limitada. A ideia de que grupos particulares de organismos descendem de um ancestral comum. Os mecanismos responsáveis pela mudança necessária para produzir descendência com modificação limitada, principalmente através da seleção natural, agindo sobre variações ou mutações aleatórias. Descendência comum universal. A ideia de que todos os organismos descendem de um ancestral comum. E por último, e é essa que eu quero enfatizar na minha fala, a tese do relojoeiro cego, embora não esteja consagrado na literatura científica, mas é o título de um livro do Richard Dawkins, né? O relojoeiro cego. Então eu trabalho com a definição de evolução como essa tese do relojoeiro cego, que é a ideia de que todos os organismos descendem de ancestrais comuns através de processos materiais não guiados, não inteligentes, sem propósitos, tais como seleção natural agindo sobre as variações ou mutações aleatórias. E é essa a ideia, basicamente, que nós pretendemos trabalhar aqui com a literatura especializada, reportando-nos desde o ano de 1997, se não me falha a memória, até o ano 2010, onde exponentes e especialistas evolucionistas estão apontando as dificuldades fundamentais da teoria da evolução e o que isso pode significar para a robustez heurística da teoria da evolução. Quem faz ciência sabe que quando você procura explicar determinado fenômeno que é encontrado na natureza, você parte de um contexto que é chamado contexto de descoberta. Aí, a partir desse ponto, você vai elaborar hipóteses de como que você poderia explicar aquele fenômeno que você encontrou na natureza. Então, após a elaboração da hipótese, você chega num ponto que vai realmente nos dar a capacidade de compreender a realidade daquele evento descoberto com a elaboração de uma teoria científica. Só que, em ciência, teorias científicas, elas são nada mais, nada menos do que receitas. Tipo receita de bolo. As teorias científicas, elas são tipo assim, mapa, GPS, que nos dizem aonde que nós estamos e aonde que nós poderemos chegar. Mas a teoria científica, ela só tem realmente o peso
de explanação a respeito daquele fenômeno que nós estamos tentando explicar, quando nós passamos para uma outra etapa que é chamada contexto de justificação teórica. E o contexto de justificação teórica, nós iremos trabalhar com as evidências que irão corroborar ou irão demonstrar que a minha teoria não tem aquela robustez epistêmica. Então nós vamos sair daqui e iremos, propriamente dito, para ao que nos interessa. Razões porque vai haver uma profunda revisão nas teorias da evolução química e biológica. O modelo do Big Bang está sofrendo ataques de astrofísica, de astroquímica e astrobiologia, a ponto de que é um modelo científico que precisa ser revisto. A partir dos anos 80 do século 20, a teoria da evolução, representada pela síntese moderna, pelos avanços da ciência em várias áreas, dificuldades fundamentais que aquela teoria científica não conseguia explicar, e não consegue explicar até hoje, já em 1980, demandava uma profunda revisão naquilo que em história da ciência, em filosofia da ciência, é chamado de núcleo duro da teoria. Então, o que nós iremos ver e aí eu faço esse esclarecimento que eu já fiz verbalmente, né, que o FMT não apoia o evento, mas nos cede o espaço para nós discutirmos essas questões. Então, o que é que nós vamos ver aqui? Nós iremos ver aqui uma lista de artigos, de mais de 100 artigos, e eu não vou colocar todos os 100 artigos aqui, mas se você tiver interesse, mais tarde vai aparecer o meu e-mail, eu terei o imenso prazer de mandar para você o que os evolucionistas estão falando da falência heurística da teoria da evolução. E essa literatura você encontra em qualquer universidade federal do Brasil, em qualquer universidade pública que tiver acesso a CAPES periódicos. Você vai encontrar todo esse material que vai ser exposto aqui. Então, o que nós temos aqui? Esses indivíduos estão discutindo essas fraquezas em linhas que são usadas para defender o fato da evolução que aparece nos livros didáticos de biologia do ensino médio. Então, a maioria desses autores são evolucionistas, eles aceitam as teorias químicas e modernas e biológicas, né? E apesar deles defender esse posicionamento, os argumentos que eles apresentam nesses artigos, nessas pesquisas, mostram que a teoria da evolução, representada pela síntese moderna evolutiva, entrou em colapso. Ora, se entrou em colapso, a filosofia da ciência me diz que a ciência abomina o vazio epistemológico. E aí a pergunta que eu faço: sob qual referencial teórico nós estamos fazendo biologia evolucionária, se o paradigma já entrou em colapso? Então, esses artigos foram divididos em 5 sessões, numeradas abaixo, com uma breve descrição das implicações negativas dessas pesquisas para a evolução química e biológica. Nós temos aqui Robert Shapiro, num artigo de 2007, numa resenha que ele fez para o Scientific American. Ele critica muitas dessas hipóteses importantes para a origem química natural da vida, incluindo a hipótese do mundo RNA, né, e dos experimentos de Miller e Urey, que até hoje aparecem nos livros de biologia. O Abel e o Travers
nesse artigo Self-Organization, Self-Ordering Events in Life Origin Models, naquela publicação científica Physics of Life Reviews, eles afirmam que a linguagem e o código simbólico usados no sistema de vida da proteína do DNA não podem ser explicados por modelos de auto-organização de complexidade. Os autores afirmam: os algoritmos evolucionários, as redes neurais e os autômatos celulares não têm sido demonstrados como tendo espontaneamente se auto-organizados em funções não triviais. Travers e Abel, no Acaso e Necessidade, não explicam a origem da vida. Esse artigo argumenta que a natureza da dependência da linguagem da célula básica torna altamente improvável que tal sistema pudesse surgir por acaso e necessidade. E eles vão explicar que mesmo que tenham surgido novas abordagens de investigações da origem do código genético, que é necessário, todas as explicações que têm aparecido, elas não têm satisfeito cientificamente nas suas apresentações. Porque existem limites dentro da história da ciência, né? Tais como a origem da vida, que eles entendem que é uma dificuldade que talvez nós nunca iremos compreender, ou que nós talvez nunca iremos explicar. E aí eles entram sobre o aspecto da pressão da seleção, né? Que ela não vai poder selecionar os nucleotídeos na programação digital, no nível de programação digital, né? Onde as estruturas principais se formam. Já o Anders, nesse Prebiotic Organic Matter from Comets and Asteroids, seria matéria orgânica prebiótica vindo de cometas e asteroides. O artigo demonstra que os tijolos construtores da vida, se eles pudessem chegar na Terra através desses meteoritos ou cometas, por quê? Porque o material orgânico teria sido destruído na atmosfera e no impacto. E que os pesquisadores da origem da vida não devem esperar que os meteoritos pudessem ter trazido bastante material orgânico para a Terra primitiva. Como Anders explica, a matéria orgânica não pode sobreviver a temperaturas extremamente altas. Orgel. Ciclos bioquímicos de auto-organização. No Proceedings of National Academy of Science, uma das maiores publicações científicas do mundo. Esse artigo, por aquele que foi, porque ele já faleceu, né? Na pesquisa da origem da vida, Leslie Orgel, ele conclui que o DNA e o RNA são complexos demais de terem formado a primeira molécula fundamental da vida. Se algum precursor mais primitivo da vida é necessário, se algum outro precursor for necessário, né? Ele critica esses cenários de auto-organização da matéria como sendo demasiadamente improváveis para gerarem a complexidade da vida. Dimmer, que é outro especialista famoso sobre a origem da vida, nesse artigo os primeiros sistemas vivos, né, uma perspectiva bioenergética, ele argumenta que a pesquisa sobre a origem da vida não resolveu os problemas sobre como a energia no ambiente pode ser utilizada para energizar a primeira célula viva. Somos profundamente ignorantes sobre isso. E é preciso falar. É preciso informar os alunos de biologia que nós estamos em profunda ignorância a respeito da origem da vida. E Dimmer continua. Ele é cético desses modelos auto-organizacionais para a origem da vida. Ele também contesta a legitimidade dos experimentos do Miller e Urey, né, que são usados para apoiar a origem química da vida nos livros de biologia. Então ele diz assim: este quadro otimista começa a mudar a partir dos anos 1970, quando se tornou crescentemente claro
que a atmosfera primitiva provavelmente era vulcânica em origem e composição, composta grandemente de dióxido de carbono e nitrogênio, em vez da mistura redutora de gases que foi assumida pelo modelo de Miller e Urey. O dióxido de carbono não suporta a grande disposição dos caminhos sintéticos, né, que resultam em possíveis monômeros. Então, a questão que se levanta novamente é qual foi a fonte primária dos componentes de carbono orgânicos. Então, Wardell, e aqui eu encerro essa parte de origem da vida, nesse livro sobre a origem da vida, uma revisão de fatos e especulações, ele admite, e ele que foi o maior pesquisador sobre origem da vida, química, né, que os cientistas não sabem exatamente como que ocorreu a origem da vida. Então, outro aspecto fundamental de dificuldade é a embriologia e desenvolvimento. E aqui nós saímos da bioquímica, né, e iremos para a evolução biológica. Stephen Jay Gould, nesse seu artigo Absolute, que é atrocious em inglês e atroz em português, ele descreve como que os desenhos de embriões de Ernst Haeckel, famoso embriologista do século XIX, tinham sido há muito tempo conhecidos pela comunidade científica como exageradamente inexatos. Gould critica o uso amplo desses desenhos nos livros didáticos para promover a evolução. Até hoje, esses desenhos de Haeckel, de uma forma ou de outra, eles ainda continuam nos livros didáticos aprovados e recomendados pelo MEC. O que é uma vergonha. Porque em 1980, a comunidade científica já tinha conhecimento disso. O que mais me deixa envergonhado como pesquisador em história da ciência é que eu tenho amigos que são autores desses livros didáticos e eles me disseram: Enésio, você pensa que você está trazendo novidade? A gente já sabia disso há muito tempo. Eu, como pesquisador em história da ciência, eu fiquei profundamente envergonhado de alguns amigos meus. Porque a ciência é a busca pela verdade. Ciência e mentira não podem andar de mãos dadas. E essa mentira, para tentar demonstrar a ancestralidade comum, é utilizada usando desenhos que foram fraudulentamente utilizados por Haeckel. E esses desenhos já têm mais de 150 anos, gente. E até hoje permanece nos nossos livros didáticos. Aí apareceu um inglês, o Richardson e o seu grupo de pesquisas, né? E nesse artigo do Anatomy and Embryology, ele diz que não existe estágio altamente conservado, né, embriônico, né, nos vertebrados. E as implicações que isso significa para as teorias da evolução e desenvolvimento. O artigo vai pesquisar, e aqui eu aponto esse aqui é o desenho de Haeckel, e esse aqui são os embriões nesse estágio aqui, ó. Esse aqui é esse aqui. E esse aqui é esse aqui. Então nós temos uma fraude que já tinha sido reconhecida 150 anos atrás, mas que ainda aparece nos livros de biologia. E aqui nós temos um estudo que foi feito em 1997, apontando que os embriões, muito longe de serem semelhantes, eles são completamente diferentes.
Nós temos um artigo de um teórico do design inteligente, o Jonathan Wells, Os embriões de Haeckel e evolução, estabelecendo, as coisas no seu devido lugar. Nesse artigo, Jonathan Wells, biólogo molecular, ele discute o fato dos desenhos de embriões de Haeckel terem exagerado fraudulentamente a evidência a favor da hipótese do ancestral comum, e que esses desenhos fraudados têm sido amplamente reproduzidos nos livros textos modernos. Outro ponto de dificuldade no contexto de justificação teórica para a teoria da evolução é o registro fóssil. E aí, geralmente, os críticos são apontados como criacionistas, que eles não entendem o que é ciências, eles não sabem fazer ciência, e o que eles estão tentando fazer é criar confusão na mente dos alunos do ensino médio. Porque o registro fóssil é uma das mais fortes evidências a favor da teoria da evolução. Eu digo, olha, o testemunho que eu vou trazer aqui não é de criacionistas e nem de teóricos do design inteligente, mas é de evolucionistas que são cientistas honestos, que vão a campo em busca das evidências e que, quando encontram essas evidências, eles não podem dizer outra coisa a não ser as respostas que as evidências deram para aquelas perguntas. Então, o Carroll, por uma nova síntese evolucionária, o Trends in Ecology and Evolution é uma das maiores publicações científicas, respeitável. Para você publicar ali, você tem que ter competência, e o artigo que você apresentar tem que passar por um processo muito severo de revisão de pares. Então, nesse artigo, o Carroll, que é um biólogo evolucionista, ele descreve como que os típicos modelos evolucionários da evolução são incapazes de explicar o surgimento abrupto de novas espécies no registro fóssil. As características mais surpreendentes da evolução de grande escala, elas se encontram na divergência extremamente rápida de linhagens perto do tempo da sua origem, seguido por longo períodos nos quais os planos básicos corporais e meios de vida são mantidos. O que estamos perdendo são as muitas formas intermediárias que foram hipotetizadas por Darwin. E a divergência contínua das principais linhagens no morfoespaço entre os distintos tipos adaptados. Então, Cooper e Forte, como nós já vimos, há pouco, não consegue explicar as grandes explosões de diversidade biológica que são encontradas na história da vida, inclusive a explosão cambriana. Nós temos uma explosão de mamíferos e uma explosão de aves. Os autores admitem que essas explosões de vidas não são bem compreendidas. Os processos que ocorreram durante aqueles períodos prolongados, mais obscuros, de inovação evolucionária, são a próxima questão que eles iriam examinar, e eles examinam profundamente nesse artigo, e eles dizem que os cientistas não conseguem explicar essas grandes explosões de surgimento de vida. Stephen Jay Gould, O Caminho Errático da Evolução. Neste artigo ele discute que as formas transicionais, comumente, elas inexistem no registro fóssil. Ele afirmou: a extrema raridade das formas transicionais no registro fóssil persiste como sendo o negócio secreto da paleontologia. As árvores
evolucionárias que adornam os nossos livros didáticos têm dados somente nas pontas e nos nódulos dos seus ramos. O resto é inferência. Por mais que seja razoável, não é a evidência de fósseis. Valentine e Jablonski, os maiores especialistas em paleontologia vivos na humanidade, eles escreveram Fósseis, Moléculas e Embriões, Novas Perspectivas sobre a Explosão Cambriana. Os autores deste artigo admitem o caráter da magnitude da explosão cambriana e o fato que os cientistas evolucionários não têm explicações de como que aconteceu. Eles também admitem conflitos dentro da hipótese do relógio molecular. Stephen Jay Gould, nesse artigo, uma nova teoria geral da evolução está surgindo. 1980, gente. 1980 eu já estava discutindo em algumas universidades no Brasil que era necessário fazer uma revisão profunda na síntese evolutiva moderna. O pessoal ria da minha cara. Aí eu comecei a trazer o Stephen Jay Gould junto comigo. Nesse artigo, ele mostra que os evolucionistas admitem que as formas intermediárias, elas são difíceis de serem imaginadas e de serem encontradas no registro fóssil. A ausência da evidência fóssil para estágios intermediários entre as principais transições no design orgânico, na verdade, a nossa incapacidade, até mesmo na nossa imaginação, de construir estágios funcionais intermediários, em muitos casos, tem persistido como sendo um problema que fica pegando no pé dos relatos gradualistas da evolução. O Hickler, numa resenha sobre os paleontologistas confrontando a macroevolução, ele discute como que o modelo de evolução que foi sugerido por Stephen Jay Gould e o Niles Eldredge, do equilíbrio pontuado, onde você teria uma pequena população que rapidamente teria desaparecido da história evolucionária, a ponto de nem deixar vestígios da sua passagem na história da vida. Então, no equilíbrio pontuado, você não vai encontrar fósseis, porque era muito rápido. E esse muito rápido do Gould e do Eldredge, nós estamos falando em ter 5 a 10 milhões, que na escala geológica é nada, não representa nada. Mas o Hickler, ele critica esse modelo porque o fato de muitos biólogos, quando receberam a teoria do equilíbrio pontuado, eles receberam com um profundo ceticismo. Por quê? Porque não tinha uma base genética plausível. Então, ele afirmou a respeito do equilíbrio pontuado: a especulação do equilíbrio pontuado é sintomático da paleontologia como um todo naquela área. Os ecólogos e geneticistas não têm elucidado padrões macroevolucionários, e o fosso ainda não foi fechado em nenhum dos lados, nem na parte do ecólogo e nem na parte do geneticista. Então, quer nesse artigo Inovações da Vida, que ela diversifique a pelo menos a um determinado ponto. Esse artigo discute o fato de que a diversidade apareceu bem no início do registro fóssil e que a diversidade de invertebrados marinhos não aumentou com o tempo evolucionário, de modo que tem alguma coisa que está impedindo
a evolução e a diversidade por centenas de milhões de anos. Então isso vai contradizer frontalmente a evolução de baixo para cima, que tem sido classicamente defendida e ensinada nas escolas. E também isso significa dizer que a evolução tem certos limites que a ciência até agora ainda não conseguiu explicar. Essa é a famosa árvore da vida de Darwin, e é a única imagem que aparece no livro dele. Percebam que ele está trabalhando com uma ancestralidade comum. Ele não fecha aqui, mas Darwin, ele adotava um posicionamento teórico de árvore da vida monofilético. Então, árvores filogenéticas. Gura, no seu artigo sobre ossos, moléculas ou ambos, né? Nesse artigo ele vai falar sobre o fato das árvores filogenéticas baseadas em dados genéticos ou em biomoléculas. Frequentemente elas entram em conflitos com as árvores filogenéticas baseadas em ossos ou outras estruturas características dos organismos. Significa que os dados não estão nos fornecendo um quadro bem nítido de ancestralidade comum, como o próprio autor admite. As árvores evolucionárias construídas, estudando-se as moléculas biológicas, frequentemente não mostram aquelas que são desenhadas através da morfologia. Benton, que é outro especialista famoso, encontrando a árvore da vida, procurando fechar, né, as árvores filogenéticas para o registro fóssil através do século XX. E aqui é de uma publicação da Academia da Sociedade Real de Ciência de Londres. Os evolucionistas tentam construir a história evolutiva das espécies pela comparação dos seus genes e das estruturas corporais, frequentemente reveladas pelos fósseis ou pela anatomia comparativa. O autor deste artigo concluiu que os novos dados genéticos geralmente entram em conflito com as noções de árvores filogenéticas baseadas em fósseis e outros dados. Isso implica que a hipótese de ancestral comum não está sendo validada por novos dados genéticos. W.F. Doolittle. Eu não conheço um evolucionista mais evolucionista do que esse evolucionista. Desculpa a redundância, mas eu preciso enfatizar. Mas ele é o homem que está ajudando a derrubar, de vez por todas, a hipótese da árvore da vida de Darwin. Nesse artigo, ele informa que a base da árvore da vida não pode ser representada como uma árvore, porque a distribuição dos genes não ocorre do modo tipo árvore. E ele afirmou: nunca teria havido uma única célula que pudesse ser chamada de Luca, o último ancestral comum universal. E o Glasgow, e aqui ele já vai entrar aqui numa questão de evolução humana, né? 80% das proteínas são diferentes entre os humanos e chimpanzés. Eu trouxe esse artigo aqui porque a grande mídia tem exagerado na afirmação de que o genoma do chimpanzé e o genoma humano é 98% parecido. Qual é a falsidade da afirmação? É que não foi todo o genoma que foi comparado, nem do macaco, nem do chimpanzé e nem dos humanos. Foi apenas 80 kilobits de uma parte do genoma que tinha determinada semelhança encontrada nos dois genomas. Não foi a totalidade. E o Glasgow vai trabalhar com as proteínas, que traz muito mais dificuldade do que essa simplicidade da afirmação de dizer que os genomas são 98% parecidos. A verdade científica hoje
semelhança não atinge 71% do genoma do chimpanzé e de humanos. Então vamos ver o que o Glasgow tem a ver com a questão da proteína. Ele desafia esse dogma comum das diferenças, porque ao se descobrir determinadas medidas, os humanos e os chimpanzés são diferentes em cerca de 80%. A comparação inicial do genoma pela hibridização de técnicas pelas técnicas de hibridização do DNA sugeriram diferenças de nucleotídeos de 1 a 2%. Recentemente, o sequenciamento direto de nucleotídeos confirmou aquele cálculo. Essas descobertas geraram a crença comum de que os seres humanos estão bem próximos dos chimpanzés no nível genético. Contudo, se alguém for considerar as proteínas, que são as principais responsáveis pela diferença fenotípica, o quadro é completamente diferente. E cerca de 80% das proteínas encontradas nos seres humanos e nos chimpanzés, elas são diferentes nas duas espécies. Morris, trazendo as moléculas para dentro do redil, né? Ele é um paleontólogo de renome e ele diz que nós conhecemos muito pouco sobre como que os processos evolutivos funcionam e que as árvores filogenéticas baseadas sobre moléculas frequentemente entram em conflito uma com as outras, tornando difícil construir uma verdadeira árvore da vida. Ele afirmou: quando discutindo a evolução orgânica, o único ponto de concordância parece ser: a evolução aconteceu. Depois disso, existe pouco consenso, que à primeira vista parece muito estranho, né? E parece mesmo, né, muito estranho, se não perverso, a ponto de que o nosso entendimento dos processos evolucionários e mecanismos está incompleto. E é o propósito dele na revisão da literatura sobre a questão que ele faz nesse artigo. Do Little, novamente, e o Baptiste, o pluralismo padrão e a hipótese da árvore da vida. Esse artigo defende que os dados fornecem um desafio bem forte às noções darwinianas tradicionais de descendência com modificação. Darwin afirmou que um único padrão hierárquico inclusivo de relações entre todos os organismos, baseado em suas semelhanças e diferenças, a árvore da vida, era um fato da natureza, para o qual a evolução, e em particular um processo de descendência, de ramificação, né, seria a explicação. Contudo, não existe evidência independente de que a ordem natural seja uma hierarquia inclusiva. E a incorporação de procariotos na árvore da vida é especialmente problemática. Os únicos dados, né, as únicas séries de dados das quais nós podemos construir uma hierarquia universal, incluindo até os procariotos, as sequências de genes, frequentemente discordam e podem dificilmente ser provados como sendo concordes entre si. A estrutura hierárquica pode sempre ser imposta sobre aqueles dados, né, ou extraídas através de uma série de dados por algoritmos que foram planejados para que desse tais respostas. Mas, na sua base, a árvore universal da vida, ela resta numa assertiva não provada sobre o padrão que, considerando-se o pouco que nós sabemos sobre os processos, é improvável que a hipótese da árvore da vida seja totalmente verdadeira. Aí nós temos a questão da evolução embriótica, e eu vou passar aqui só para mostrar rapidamente, porque o meu tempo já está estourando.
a árvore da vida do Darwin seria monofilética e seria aqui. O contexto da evidência teórica, da justificação teórica, está nos mostrando é que a árvore da vida está parecendo mais um gramado do que árvore. E não seria monofilético, seria polifilético. Amigos, se para explicar a origem e evolução da vida monofileticamente, a ciência já tem se debruçado há 150 anos e não consegue explicar como que processos evolucionários tiveram a capacidade de dar origem a essa diversidade e complexidade de vida. Imagina tentar explicar a história evolucionária da vida tendo uma origem polifilética. E aqui, que é a parte dura da teoria, que é a seleção natural, e aí eu não vou entrar em detalhes porque o meu tempo já estourou, mas aqui eu tenho, e esse aqui era meu amigo pessoal, Philip Skell. Ele era membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, e é com ele que eu encerro aqui a minha palestra. Ele afirmou que a teoria da evolução darwiniana é tão irrelevante para muitas das pesquisas biológicas, e como que os biólogos, na maior parte, não dependem das ideias de Darwin para conduzirem suas pesquisas e trabalho. Skell concluiu: a evolução darwiniana, quaisquer que sejam suas outras virtudes, não fornece uma heurística frutífera em biologia experimental. Isso se torna especialmente claro quando nós comparamos a evolução, com aquele referencial heurístico, tais como o modelo atômico, que nos abre a química estrutural e que nos conduz para avanços na síntese de uma multidão de novas moléculas de benefícios práticos. Nada disso demonstra que o darwinismo seja falso. Mostra, contudo, significa que a afirmação de que ela seja o fundamento da biologia experimental, ela deve ser, na verdade, ser encontrada com um ceticismo quieto, a partir de um número de cientistas em áreas onde as teorias atualmente não servem de pedras fundamentais, para descobertas de grande porte que sejam tangíveis. Conclusão parcial, essas são algumas. E como eu falei aqui, eu tenho essa lista de 100 artigos que trabalham muito mais sobre outras dificuldades. Então, já demanda uma profunda revisão no paradigma da evolução. A comunidade já está trabalhando. O nome da nova teoria da evolução vai ser chamada síntese evolutiva ampliada. Será anunciada somente em 2020. Se a ciência abomina o vácuo teórico, sob qual referencial está sendo feita a ciência normal? Búzios, cartas de tarô, abracadabra, ou o quê? A ciência é a busca da verdade. E a verdade na ciência, elas são demonstradas pelas evidências que são encontradas na natureza. Muito obrigado. A
pergunta aqui se existem provas de que mutações genéticas podem trazer tanto aspectos positivos quanto negativos. Sim. 99% das mutações, elas são deletérias para quaisquer organismo. Então nós ficamos tão somente com 1% para fazer alguma coisa em termos de processos evolucionários. Desse 1%, 99% delas são mutações neutras, elas não fazem nada. E aí então nós temos tão somente 1% de mutação positiva para fazer qualquer tipo de benefício evolucionário. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar do dilema de Haldane. Haldane foi um biólogo inglês, matemático, ateu, que um dia antes de entrar no laboratório, bateu assim na cabeça dele, mas só 1% de mutações benéficas? Quanto tempo isso levaria para se instalar em populações para que a história evolutiva pudesse acontecer? Bom matemático que ele é, esse 1% de mutações benéficas, Haldane fechou o seu cálculo como sendo 300 mil gerações, onde a seleção natural, pontuando, não podia errar nas 300 mil gerações. Então existem, mas que é complexo é. Então, se isso teria alguma possibilidade para explicar a teoria da microevolução. Microevolução não é problema, nem para evolucionistas, nem para aqueles que são criacionistas, e nem para os teóricos do design inteligente que não são criacionistas. Olha, eu costumo não falar sobre Deus nas minhas palestras. Você pode ver que em nenhum instante eu falei sobre Deus. Eu falei sobre ciência. Mas aqui tem uma pergunta. Se como você falou que há 150 anos a ciência não conseguiu explicar a árvore monofilética, esperar na ciência a resposta para a origem da vida não seria uma fé cega, uma vez que não há evidência para sustentar essas hipóteses? A ciência, ela trabalha com hipóteses. E se as hipóteses estiverem erradas, o que é bom da ciência é que você corrige a sua hipótese. E você faz a correção da sua hipótese baseada na evidência que você encontrou no contexto de justificação teórica. Então não é dizer que agora nós vamos ter que acreditar em Deus para explicar a ciência como tendo, né? Agora é o Deus da ciência que vai explicar tudo. Ele pode explicar. Por que Deus não pode explicar a ciência? Os homens tentam explicar. O que é você, homem? Se você passar dos 70 anos, dê graças a Deus. Se você passar dos 80, cansaço e enfado. Se você chegar nos 110, você está dando prejuízo para o INSS. Mas a ciência tem suas limitações. Nós conhecemos como que por espelho. E nem tudo aquilo que nós afirmamos como verdade hoje, em ciência vai ser verdade amanhã. Poderá ser contestada, mas contestada pelas evidências. Qual é então a teoria mais aceita para a explosão cambriana? Você não viu, não? É isso, essa é a maior explicação sobre a explosão cambriana. Não sabemos. Embora nós tentamos construir árvores monofiléticas baseadas em genes, baseadas em características morfológicas, não sabemos. Quem disse não sabemos foi um homem que morreu recentemente, Orgel.
o maior especialista em origem da vida. Ele afirmou: nós somos profundamente ignorantes sobre o que aconteceu. Não sabemos. Qual é a tese do Dolittle para substituir o Luca? Foi aquela uma que nós vimos. Seria aquele gramado, né? Ele fala que não existe nenhum ancestral comum, universal. Começou de forma polifilética, mas ele mesmo também sabe que a proposição dele tem dificuldades. Será possível o senhor explicar o que o Gould falou sobre o saltacionismo? Foi o que eu disse aqui. Seriam pequenas populações que apareceriam numa janela geológica de 5, 10 milhões de anos, surgiram tão abruptamente na história evolucionária, a ponto delas não deixarem vestígios no registro fóssil. O problema do Gould é que ele não tem base genética e ele também não tem base morfológica, porque não tem fósseis, né, para corroborar a tese dele. No ser humano, o sexo é definido na base embrionária. Rapaz, ou moça, não sei quem fez a pergunta. Cientificamente, nós trabalhamos com aquilo que a natureza tem, tá? E a partir do momento que aquilo que a natureza nos dá, e aí nós encontramos na face da Terra, e aqui eu vou falar, pelo menos no que diz respeito a seres humanos, e por favor me entenda, eu não estou sendo homofóbico. Então nós vamos encontrar dentro da espécie humana macho e fêmea, e nós vamos encontrar pessoas que hoje são qualificadas de homossexuais ou transgêneros, né? Então isso é toda uma história que, se nós formos tentar explicar pela teoria da evolução, e eu já fui vaiado quando eu fiz essa afirmação, e eu disse que o meu argumento era científico. Não existe vantagem evolutiva para o homossexualismo em nenhuma espécie sobre a face da Terra. Por quê? Porque o referencial teórico darwiniano diz que o mais apto sobrevive e ele tem que passar para a sua geração as características de sobrevivência. Pares homossexuais não se reproduzem. Então não existe vantagem evolutiva. E aí eu fiz o comentário de que o homossexualismo, na verdade, é o princípio da lenta e gradual extinção de quaisquer espécies sobre a face da Terra. Então, se tem base embrionária, eu não posso descartar a possibilidade de que o indivíduo ele vai fazer as suas escolhas em determinados comportamentos sexuais. Aqui tem outro de criação, e eu não falo sobre criação. Considerando que fomos cópia e semelhança do Criador, como você explica a variabilidade de fenótipos na espécie humana? Rapaz, moça, qual é o problema de variabilidade genética? A variabilidade genética não faz que Enésio de Almeida, que poderia ser um antropólogo amazonense, não é um Australopithecus afarensis. Não é. A variabilidade genética está aí, né? Uns altos, baixos, gordinhos, magrinhos, negros, brancos, amarelos, pardos, mas todos o quê? Seres humanos. E quem é que me diz que nessa variabilidade genética nós não tenhamos, digamos assim, uma capacidade infinita para que haja toda essa diversidade e complexidade de vida, a ponto de gerar em nós uma surpresa tão grande e um interesse assim muito maior ainda de querer compreender como tudo isso surgiu? Porque para fazer ciência você tem que ter essa curiosidade.
E a pergunta está muito bem elaborada. Por que existe essa variabilidade? Eu não sei. Mas que ela existe, existe. Fósseis de dinossauros e homens coexistiram simultaneamente? Dinossauros existem hoje? Não? De que forma? Eles dizem que são os passarinhos, né? Que são aves, né? Um tiranossauro rex, puf! Virou um tico-tico aqui do Cerrado. Então eu tenho que tentar explicar sobre a possibilidade de dinossauros terem coexistido com seres humanos. Eu não tenho dificuldade em aceitar essa possibilidade. Tá? Agora, eu não vou responder a tua pergunta porque ela é uma pegadinha. Eu vou colocar uma pegadinha científica para você. Tiranossauro Rex, como todos os demais dinossauros, são considerados terem se extinguido há 65 milhões de anos atrás. A ciência tem demonstrado que o DNA não sobrevive além de 100 mil anos. Você sabia que encontraram colágeno em ossos de Tiranossauro Rex? E agora? O que é que eu faço? O Tiranossauro Rex morreu há 65 milhões de anos atrás ou 100 mil anos atrás, que é o tempo que o DNA tem resistido e os cientistas conseguem trabalhar com essas amostras. E eu agora vou para o meu laboratório, corto um pedaço daquele fóssil e aí eu encontro colágeno. E a minha teoria diz que nenhuma característica de DNA resiste por mais de 100 mil anos. Ou a minha teoria está furada, ou o dinossauro conviveu com os homens. O meu tempo já estourou. Muito obrigado.